Olá, mais uma vez aqui com você, peregrinando pelas terras daquele a quem nós aderimos pelo sacramento do batismo e que continua exercendo na nossa vida, na nossa história, uma atração grandiosa, fantástica. Este homem, Jesus de Nazaré, foi aqui que ele fez história com seus discípulos. Nós estamos em Cafarnaum. Cafarnaum, se você olhar esta pequena cidade, ou essa grande cidade, não é? Uma cidade onde muitos peregrinos passavam, porque aqui havia uma grande estrada que conduzia peregrinos e peregrinas, e aqui seguramente Jesus parou tantas vezes. Então o que nós encontramos em Cafarnaum? Significativamente encontramos uma sinagoga onde, claro, hoje apenas em ruínas, aproximando aqui para que você possa entender e compreender, as ruínas daquela sinagoga onde Jesus faz um bonito discurso sobre o pão da vida. Quem comer deste pão não morrerá jamais. E aí os judeus se questionam, mas como este homem pode dar o seu pão a comer? Obviamente não entenderam a proposta de Jesus, não é? Não que nós sejamos antropófagos, não. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue possui a vida eterna. E esta vida eterna ele vem nos trazer. Depois Jesus aqui também, nessa sinagoga, ele expulsa um endemoniado, cura um endemoniado, não é? Dele ele expulsa o demônio. E depois ele vem. Esta basílica que nós vemos aqui construída, abaixo dela está a casa da sogra de Pedro. Aqui Jesus vem e cura a sogra de Pedro. Muitos outros sinais, 17 milagres ao todo, são aqueles realizados por Jesus aqui na cidade de Cafarnaum. Obviamente que hoje ela não existe mais. Nós estamos às margens do Mar da Galileia, como lhe disse, não é? Então a beleza, ela permanece aqui. E nós vimos e contemplamos estas maravilhas e trazemos para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que peregrina conosco, daí da sua casa, fazendo conosco essa experiência belíssima em Cafarnaum. Paz e bem, alegria e até daqui a pouco mais, em mais um espaço onde o Senhor Jesus, o mestre da minha, da sua história, caminhou e nós estamos a caminhar com ele. Então, meu caríssimo amigo, mais um momento de fé, de comprometimento com Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui, bem às margens, por assim dizer, do lago de Genezaré, também chamado de Mar de Tiberíades. E foi aqui, precisamente, que Jesus apareceu aos seus discípulos. Nós até podemos recordar a passagem, depois da sua ressurreição, os discípulos estavam pescando, lembram? Jesus ressuscitado não mais está com eles. E Pedro diz: eu vou pescar. Os amigos dizem: nós vamos também. E partem para o mar. E aí é interessante que Jesus aparece às margens do mar e pergunta se eles haviam pescado. Moço, tendes alguma coisa para comer? E reconhecem: é o Senhor. Pedro atira-se ao mar, porque estava nu, e depois ele vem para a praia. Encontram aqui pão e peixe. Vale a pena recordar. Eles encontram um peixe assado e peixe sobre a brasa. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus pede a Pedro a fim de que ele apacente
as suas ovelhas. Que bom saber que nós, como igreja, temos também a hierarquia, não é? A hierarquia eclesiástica. Rezemos pelos nossos bispos, rezemos por todos aqueles que são chamados por Deus para conduzir a igreja. Rezemos pelo nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, a fim de que todos possamos estar seguindo a um só pastor e ao mesmo tempo atentos à voz daqueles que foram chamados por Cristo para testemunhá-lo. Ontem Pedro, hoje o Papa Francisco, os nossos padres, todos eles, para que solícitos à voz do Cristo, sejamos também servidores na igreja e da igreja, o povo de Deus. Que a bondade do Senhor se faça sempre em nós, irmãos e irmãs, para que sejamos sempre obedientes à voz do Cristo Senhor. Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Não tenhamos medo de dar o nosso sim de forma coerente e responsável ao Cristo Senhor. Você também, na sua família, sendo um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Amigos, amigas, irmãos e irmãs, deste que impõe sobre nós as mãos, a fim de que nós sejamos seguidores dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querida amiga, que maravilha, mais um passo no nosso caminho. Nós estamos em Tábaga, aqui vários acontecimentos, e nós vamos encontrar um fantástico no Evangelho de São João, no capítulo 6. Então, tem uma multidão de homens e mulheres e Jesus, famintos inclusive, é tarde, e Jesus é solicitado a despedir as multidões para que comprem pão e peixe, ou algo para comer. E aí Jesus pergunta, mas o que vocês têm? Claro que antes várias soluções, não é? Aonde vamos comprar pão? Nem 200 denários dariam para saciar a fome de tantos. E tem ali um menino, que tem o quê? 5 pães e 2 peixes. E Jesus quer que nós sejamos capazes de partilhar no amor, na solidariedade, e assim muitos terão o que comer. Quando o egoísmo fala alto no nosso coração, pouco temos. Quando colocamos em prática a palavra, seguramente temos o necessário e o suficiente para nós e os irmãos. Que bom! Sejamos, portanto, capazes de partilha, de solidariedade. Então, meu querido, minha querida, caminhando conosco por Jerusalém, você se recorda daquela passagem onde Jesus diz: se vocês escandalizarem um destes pequeninos, melhor seria se amarrasse uma mó de moinho ao pescoço e se lançasse ao mar? Pois é, agora imagine você, nos escândalos que muitas vezes nós damos ou cometemos, amarrar uma pedra dessa envergadura, com uma corrente no pescoço e se lançando ao mar. Complicado, não? Portanto, colocar em prática as palavras de Jesus é algo maravilhoso, o qual todos nós somos convidados a exercitar a cada dia. Oremos ao Pai, a fim de que Ele nos livre de todo mal, como na oração do Pai Nosso. Vale a pena refletir. Paz e bem, e continue nos acompanhando aqui por Jerusalém, nesta bonita caminhada de fé e ao mesmo tempo conhecimento. Paz e bem a todos.